Números capítulos 13, versículo 26 até o 33. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: fomos à terra que nos enviastes, verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o seu fruto. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas são muito grandes. E também ali vimos os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam a terra no sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E a terra que eles falaram que era boa, passaram a infamar aquela terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la, a terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, falai conosco, enchendo da tua graça, do teu Santo Espírito, que o teu nome seja glorificado entre nós. Abençoa o irmão e a irmã que nos visitam, que a tua bênção, Pai Santo, esteja sobre nós, em nome de Jesus. Sentai, igreja. Irmãos, Benjamin Franklin, ele disse assim, que um bom exemplo é o melhor sermão. E hoje nós vamos ver um exemplo na vida de um homem que vale a pena ser seguido. Já François disse assim: olha, nada é tão poderoso, contagioso como um exemplo. Nada é tão grandioso. E olha, um bom nada é tão contagioso como um exemplo. O exemplo contagia. Você vê alguém vencendo, fala: se ele pôde, eu também posso. Né? Você precisa ser esse exemplo. Aleluia. E na Bíblia nós podemos ver homens e mulheres de Deus que deram exemplo, mesmo na coisa tanto feia e difícil. Davi, imagina Davi, um garoto de 16 para 17 anos, chega e vê um exército enorme, parado. E chega um outro exército mais poderoso ainda, e todo mundo olhando um para o outro. Irmãos, e Deus faz as coisas perfeitas. Repita comigo: Deus é bom. Deus é bom. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus faz tudo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Amém. Por que Davi não chegou lá outra hora? Davi pegou os queijos, por assim, pegou os mantimentos dos seus irmãos, Eliabe, Abinadab, Samar, que estavam na guerra já há muito tempo, e ficou Jessé, pai de Davi, ficou sabendo que os seus irmãos mais velhos, seus filhos, estavam lá naquela trincheira. Vamos mandar mantimento para os meus filhos. Mandou para os seus filhos e também para o capitão, chefe de 100, chefe de milhares. Maravilha, não foi não. Por que Davi chegou justamente na hora que o gigante ia vir saindo? Davi vinha chegando, o gigante veio saindo desafiar o povo de Deus. E dizia: não tem nenhum homem no meio desses homens aí para lutar comigo. Se ele me vencer, nós vamos submeter os israelitas. Já pensou, irmão, 40 dias você sendo humilhado? Tem que chegar um rapazinho, um jovem mancebo, cheio de espinho na cara, fedendo a gado,
fedendo a ovelha, fedendo a campo, cheirando ao campo, acabando do lado que era o embornal que ele carregava, com o cajado na mão. Davi não tinha espada, Davi tinha um cajado. Crente na espada do cristão é o cajado. Então Davi, ele decidiu. E diz lá em 1 Samuel 17:37, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Falou para o rei Saul, falou assim: olha, eu vou contra ti. Falou para o filisteu: em nome do Senhor dos exércitos, esse Deus que você está afrontando. Davi falou para o gigante: olha, você não está afrontando a mim, você não está afrontando esses homens guerreiros, não, você está afrontando é o Senhor dos exércitos. Quem luta contra você peleja contra Deus, irmãos. E quem peleja contra Deus não pode vencer. Você só vai ser derrotado se você largar a mão de Deus. Quando você segurar a mão de Deus, você vence. E quando você estiver grudado na mão do Senhor, você vence. Ainda que seja uma vitória pequena, mas você vai vencer. Só que com Deus não há vitória pequena. Então a Bíblia está cheia de homens que tinham coragem. Quem é que nunca, lendo a Bíblia, se deparou com Filipenses 4:13? Quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que Paulo falou isso? Falou assim: olha, eu passei muitas lutas, muita dificuldade, já fui apedrejado, já sofri naufrágio, já passei todo tipo de luta possível, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode, irmãos. Você pode vencer a sua luta, porque tem um exemplo que você pode seguir. De um povo de Israel estava sem armas em Israel, e o povo estava sendo derrotado. Só havia espada com poucos homens. Um desses era com o rei e com Jonatas, seu filho. Então Jonatas naquele dia tomou uma atitude. 1 Samuel 14:6, Jonatas disse: olha, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor não há impedimento nenhum em livrar com muitos ou com poucos. João falou assim: olha, Deus para nos dar vitória não precisa de um exército grande, precisa de alguém que crê. Você crê em Deus, irmãos? Amém. Se você crê em Deus, a vitória está nas tuas mãos. No texto do livro nós vemos um homem, povo de Israel. Eu estive meditando e eu falei: Senhor, eu pensei comigo, né? A gente vai lendo, e de repente eu pensei: mas por que o Senhor mandou o povo em Números 13, versículo 1? Deus manda pegar um de cada tribo e espiar a terra. Eu falei: Senhor, se o povo não fosse espiar a terra, eles entrariam. Só que Deus quer que você confie nele. Deus sabia que o negócio lá não era fácil, mas Deus está falando: olha, eu prometi te dar. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho está falando: eu vou te dar a vitória no meio da guerra. Então Deus manda aqueles homens irem espiar a terra. Os filhos de Israel estavam se preparando, irmãos, para entrar em Canaã. Então vai, escolhe 12 homens e vão espiar a terra. E o centro está em Números capítulo 13, versos 8 e 19, onde ele diz: veja que a terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Moisés deu uma ordem. E como é a terra que habita? Se bom ou má? Quais são as cidades que eles habitam? Se em arraiais, se em tendas ou em fortalezas? E eles foram, visitaram a terra. Verso 27 falou: fomos lá, a terra é boa. E nos diz que verdadeiramente essa terra manda leite e mel. É terra de ovelha, terra de gato, terra de plantação.
nessa terra é poderoso. O povo que habita nessa terra é poderoso. Deus não queria saber se o povo é poderoso ou não. Deus queria saber se o seu povo cria nele ou não. Será que Davi não ficou com medo, nem um pouquinho de medo, quando viu aquele homem grande, forte, com espada, todo poderoso, todo imponente, um homem de guerra há muitos anos? Davi era jovem, adolescente. No seu íntimo ele deve ter medo. Temeu, mas ele lembrou que o Deus que ele servia livrou ele da mão do urso e do leão. Pois o meu Deus me livra da tua mão também. Amém. O servo de Deus pode até ter medo, mas ele tem que confiar no seu Deus. Tem gente que tem medo, está deixando o medo tomar conta dele. No meio do pessimismo, mandaram 12 homens, 10. Interessante que aqui, quando eles voltam, eles trazem caixa de uva que gasta 2 anos para carregar. Mas depois eles começaram a infamar a terra. A terra é a terra que devora seu povo. Havia pessimista no meio ali. No meio dos pessimistas, versículo 30, Caleb levanta a mão e tem o apoio de Josué. Versículo 30 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuímos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra elas. Amém. Olha só, irmãos, Caleb cria no seu Deus. E Caleb sabia, irmãos, havia muitas razões para o povo não estar otimista. Primeiramente, o tamanho dos gigantes que lá havia. Não sabemos se eram realmente gigantes como muitos acreditam que eram, mas eram de alta estatura. Diz a Bíblia que a terra devorava seus moradores. E a maioria dos homens falou: não dá para a gente tomar ela. 10 falou: não dá. Irmão, vai ter gente falando para você: não dá. Mas se você crer, vai dar. Se você crer, vai. Lembra do que o rei Saul falou para Davi? Chamou ele, falou: você é jovem, vai lutar com esse homem não. Esse homem é guerreiro há muito tempo, conheço a fama desse homem aí. Davi contou: olha, o meu Deus me livrou da mão do urso e do leão, ele vai me livrar desse homem também. Então o rei, com medo por Davi, pegou a armadura de Saul e vestiu de Davi. Davi não sabia nem andar com aquele negócio naquela época. Que Davi tentou andar com ela, falou: não dá. Tirou, falou assim: eu nunca andei com esse negócio, não dá. Eu vou ficar com o que eu sei. Davi não tinha espada na mão. Davi pegou, foi manejar o que ele sabia. Você tem que manejar o que você sabe. Davi diz a Bíblia que ele pegou a sua funda, ele pegou o seu cajado e foi ao encontro do filisteu. O que o filisteu falou? Só algum campo você vem comigo com paus e pedras? Porque viu Davi pegando pedras do ribeiro, pegou algumas pedras boas, colocou no seu alforje de pastor, uma espécie de uma capanga de tiracolo, pegou as pedras bem lisas, colocou no seu alforje, deve ter ficado com a tiradeira na mão, e foi indo com o cajado. Você tem que lutar com as armas que você sabe. As armas do cristão é oração, a arma do cristão é Bíblia, a arma do cristão é jejum, a arma do cristão é adoração. Quem adora vence, quem ora recebe, quem bate a porta se abre, diz a Bíblia. Porém, nós estamos batendo agora e queremos vencer agora. Não sabemos quantos dias a viúva ficou importunando o juiz: julga a minha causa. Não sabemos se foi um dia ou 2. Eu tenho certeza absoluta que menos de uma semana não foi. Porque o homem falou: olha, bem que eu não tenho a Deus nem homem, mas essa mulher está me enchendo o saco, me enchendo a paciência, eu vou julgar a sua causa. Você tem que insistir, você tem que crer, orar, buscar. Jesus está ensinando o valor da perseverança. Interessante, olha aqui. Números 14, 10, o que está escrito aqui? Números 14, 10.
só. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. A multidão, mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação de todos os filhos de Israel. O povo falava em apedrejar Caleb, porque falou: vamos tomar terra. Tem gente que vai lutar contra, não quer ver você na igreja, não quer ver você clamando. No entanto, Caleb falou: nós podemos, nosso Deus é por nós. Caleb sabia o que ele estava fazendo. Alguém já leu aqui Números capítulo 1, versículo 46? Eu sei que o povo de Israel era pouco. Números 1, verso 46, nós vamos ver que o povo de Israel não era pouco. Todos os contados eram 603.550. Essa cidade tem 100.000 habitantes aproximadamente. É 6 cidades de catalão que tinha. O povo de Israel não era pouco. O povo de Israel era muito. Mas a chave, como eu falei, está em Números 14, 8 e 9. O segredo do sucesso do crente é isso aí. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará terra que manda leite e mel. Caleb e Josué falaram. Amém. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não sejam rebeldes, confia no Senhor. Não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor está conosco. Não temer não. Vamos alimentar a nossa fé nesse povo. Irmãos, a derrota que você está, que o diabo está tentando infringir, alimenta dela e faz dela uma vitória. Pega o seu problema, coloca no altar e fala: eu sou o vencedor, eu vou vencer, porque o Senhor está do meu lado. Enquanto vida eu tiver, eu vou servir a Deus e nunca vou desistir. Tem gente desistindo no meio da batalha, irmão. Tem gente olhando o problema, está sentindo, vitimizando. Por que Deus não faz isso? Eu vi uma frase aqui: gente que não crê em Deus, como cineasta mundial, pessoas que não creem em Deus, teve uma morte trágica. Então, se Deus realmente quer dar um exemplo, realmente existe, por que Ele não abre uma conta no banco suíço com o meu nome? Tem gente que quer só a bênção de Deus, só quer ser abençoado. Irmãos, passa a viver uma vida que agrada ao Senhor. Seja exemplo para onde você for. O povo está olhando para você. Eu tenho citado muito aqui uma frase que Billy Graham disse: nós somos as Bíblias que o povo está lendo, nós somos os sermãos que o povo está ouvindo. A sua vida é o exemplo. Você precisa ser esse exemplo, irmão, irmã. Cadê o seu exemplo? Seja essa pessoa que vai ser exemplo para o outro. Eu vi alguém falando: olha, vamos ser exemplo de felicidade, nem que seja para que o outro seja feliz. Eu vou tentar ser feliz. Crente não pode andar na beira do abismo. Crente não pode andar no mar de tristeza. Olha só, irmãos, esse povo ficou, Josué e Caleb, da velha geração, foi o único que pisou na terra prometida. Todo mundo ficou no caminho. Essa declaração do povo aí, que tentaram matar Caleb e Josué, a glória de Deus interveio. Esse ato desse povo, rejeitando. Eu estava vendo aqui como Deus é bom. Nesse texto aqui, se você ler mais na frente, Números capítulo 14, versículo 11, você vai ver Deus falando: até quando vai suportar esse povo? Deixa eu destruir esse povo tudo.
E eu vou levantar um povo depois de você. Deus falou isso para Moisés. Verso 12: eu os ferirei com pestilência, o rejeitarei e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E depois você lê no versículo 13, 14 e 15, Moisés intercede. Fala: não, Senhor, se o Senhor destruir esse povo agora, o que os egípcios vão falar? O que as outras nações vão falar? O Senhor, sendo um Deus de Israel, tirou o seu povo do Egito, mas não foi capaz de dar a terra para eles, matou eles no meio do caminho. Olha só como Moisés era homem de Deus. Senhor, abençoa esse povo, tem misericórdia desse povo. Tem gente que está sofrendo lá fora, irmão. Você tem que orar e interceder para que haja salvação. Mas você precisa levantar a cabeça também. Estão precisando de Caleb hoje. Pessoas que creem no Senhor. A terra é boa, irmão, vamos tomar ela. Tem gente lá fora, como foi dito aqui hoje, pessoas boas, que servem, que deveria estar na igreja e não está. A lista dos desviados é maior que a dos congregados. Isso em quase todo lugar. Tem uma necessidade hoje, irmãos, nós enfrentar essa oposição. Você tem que enfrentar o gigante da incredulidade. Para de ser incrédulo. Não vai dar, eu não consigo. Você pode. Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo queria tanto, mas tanto no Senhor, que lá em 2 Coríntios 5 ele fala: se essa casa, desse tabernáculo, se Deus quiser, nós temos uma eterna nos céus. Você vai lutar enquanto vida tiver. Quando a glória deixar esse mundo, está na glória com Cristo. Partir estar com Cristo é melhor. Tira a incredulidade da sua vida, irmãos. O que mais tem hoje são pessoas incrédulas dentro da igreja. Pessoas que oram, que buscam, mas não creem no que está fazendo. Pessoas que oram com objetivo: eu quero isso e é só isso que me interessa. Não, irmãos. Eu quero servir a Deus, quero fazer a vontade de Deus, e aonde Ele me levar, eu quero ir. Eu quero estar dentro da vontade do Senhor. Eu tenho coisas que eu quero conquistar, coisas que eu preciso ver, mas se o Senhor assim fizer, maravilha, senão nós vamos servir ao Senhor alegremente. Amém. Tira a incredulidade da sua vida. Pessoas que oram, falam com Deus, mas na hora da dificuldade, será que Deus me ouviu mesmo? Será que Ele está ouvindo a nossa oração? Eu já pensei isso, já falei muitas vezes. Não vou te enganar, mas eu preciso te falar: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena você estar na presença do Senhor. É triste a gente ver que o gigante da incredulidade está aumentando. O gigante da imoralidade está aumentando. É difícil você ver tanta imoralidade no meio da igreja. Tanto mau exemplo no meio. Quando eu falo igreja, daqueles que se dizem servos de Deus, não apenas aqui, daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem evangélico ou cristão, que engloba todos. Então é muito ruim você ver falar que o pastor fulano de tal caiu no telho, está no terceiro, quarto casamento, que a outro fulano de tal está assim, todo daquele jeito. A imoralidade está aumentando. Cuidado, irmãos. Ore, busque o Senhor. Como foi dito aqui hoje, se arrependa. Sabe o que é mais doído hoje em dia? A indiferença. Ninguém importa com mais ninguém. Ninguém escuta mais ninguém. Ninguém está nem aí para o seu sofrimento, irmãos. Ninguém quer nem saber o que você está passando. Será que esse povo não lê a Bíblia mais? Paulo diz: levai as cargas uns dos outros. Preferir-vos em honra uns aos outros. Será que a minha Bíblia é diferente da desse povo? A Bíblia diz que importa que ele cresça e que eu diminua. Mas eu preciso entender que eu não posso ser indiferente ao que está acontecendo.
sair. Em determinada rua aqui pertinho, encontrei alguém. Falei para ela: você já almoçou? Sobrou essa aqui assim, acabamos de fazer agora. Eu estava comendo alguma coisa, rapaz, comecei a comer alguma coisa que está aqui do lixo. Eu acabei de pegar ali. Estava comendo mesmo. Pegou e estava começada com mastigar, eu já pegou, já vou comer. E abriu, já vou comer. Ninguém se importa com o sofrimento do outro, não. Irmãos, o tráfico está aumentando, a prostituição está aumentando, porque tem rendido muita grana para os. Não sei se os irmãos notaram por aí, picharam nesse muro aqui, em tudo quanto é lugar, o símbolo de uma facção criminosa. Não acredito que aquilo ali é à toa, é. Vou falar aqui, não vou fazer propaganda do diabo. Depois você olha para você ver. O mal está chegando perto de você. No seu lar, na sua família, toda a família tem um desviado, quer seja parente, irmão, alguém. Nós precisamos tomar uma atitude, parar com essa indiferença, me importar com o outro. Irmãos, olha só como Jesus é bom. Ele se importava passar por Samaria. Irmãos, era como se ele tivesse ido aqui para Ouvidor, ele teve que ir lá em Gumari. É totalmente diferente. Pega no mapa para você ver. Jesus saiu da rota, mas é porque ele tinha que salvar uma mulher. Aquela mulher ninguém dava atenção. Tem gente que não recebe atenção, mas aquela mulher, ela tinha vontade de mudar. Amém. Queira ajudar o próximo com a palavra do Senhor. Irmãos, o liberalismo está aumentando. As pessoas querem fazer o que querem, não o que a Bíblia diz. Querem ser livres quer ser livre para fazer o que quer. Falei que essa semana até citei o pastor Cláudio Duarte. Ele diz lá assim: olha, se você diz eu faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu sou livre, você não é livre, você é escravo. Ser livre é fazer o que não quer, fazer o que não gosta. Não tinha pensado por esse lado. É porque eu sou livre que eu digo, eu gosto de beber, mas eu não vou beber mais. É porque eu sou livre, eu gosto de usar determinada coisa, não vou fazer mais. É porque eu sou livre que eu não vou trair a minha esposa, o meu marido. Você não vai desobedecer a seus pais. Porque você é livre para dizer não, você quer dar para mim mais. Por que José pegou aquela mulher? Porque ele era livre. Ele falou assim: eu não posso. Eu estou dizendo não para a minha carne. José disse não para a carne dele. Ele disse não para os seus desejos, para os seus sentimentos, mas disse sim para Deus. Ser livre é dizer sim para o Senhor. Por isso que Paulo diz: todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. E eu não me deixaria dominar por nenhuma delas. Então você precisa entender: você é livre para fazer a vontade de Deus ou não. A escolha é sua. Mas tem que saber, Romanos 6 diz: o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Aleluia. O diabo não quer nada de bom para você. A modernidade chegou para nós. Você pode ser um moderno fiel. Agora você pode acessar as redes sociais. Tem que tomar cuidado com algumas lideranças do país aí que está bloqueando tudo. Mas você é livre até certo ponto no Brasil. O Brasil não é uma democracia mais. O Brasil não tem liberdade mais. Mas por enquanto você ainda tem uma liberdade limitada. Mas você pode ser livre. Você pode usar a tecnologia. Tem gente que está aqui e vê um culto lá do outro lado, lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá na África. Maravilha. É muito bom. Até nos emocionamos. Mas não é a mesma coisa que está presente, não. Está presente é diferente. O modernismo, às vezes, leva o cristão a se afastar da piedade e do amor a Deus. Porque o ser humano está passando muito tempo com o smartphone, meu irmão. Estamos vivendo uma era moderna. Igrejas cada vez mais modernas e mais luxuosas. Maravilha. Quanto mais conforto
conforto você tiver, melhor. Mas saiba de uma coisa: só tem uma maneira de falar com Deus, não tem duas. Não tem o WhatsApp do Senhor. Não adianta compartilhar mensagem bonitinha. Não adianta compartilhar videozinho bacana, bonito, inspirado até na Bíblia. Nada disso. Só fala com Deus quando você dobra os seus joelhos, fecha a porta e fala com Deus. Só fala com o Senhor quando você faz isso. Deus só fala com você quando você abre a Bíblia e lê ela. Maneira segura é essa. Examinar as Escrituras, João 5,39. Cuidar que nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então eu preciso tomar cuidado. Caleb nunca esperou que Deus fizesse tudo por ele, mas ele se dispôs. Chegou o momento que você pode ler em Josué, que Caleb ele pede a herança dele. Falei que esse dia, disse: olha, Josué, me dá o monte que Moisés prometeu que era meu. Já faz 45 anos. Caleb viu, abençoou todo mundo em Manassés, todo mundo conquistando. Agora é minha vez. Se ele foi, tinha 40 anos, 45 anos, passou, quantos anos ele tinha? 85. Eu tenho o mesmo vigor para entrar e sair, me dá o que é meu, eu vou tomar. Ele foi lá e conquistou com a sua família e lutou pelo que é seu. Glória a Deus. Eu disse aqui esse dia, nós estávamos estudando aqui esse dia para trás, sobre a história de Davi, quando o grupo lá persegue eles e toma suas esposas, toma sua família. Lá em 1 Samuel capítulo 30. Siclag é tomado onde Davi morava. Aí no anjo israelita, sua esposa, e Abigail também é tomada, e todos os seus filhos, todos os seus bens. E o povo falava em apedrejar Davi. O povo falava em apedrejar Davi. Diz a Bíblia que cada um chorou até não ter mais força, por causa dos seus filhos, por causa da sua família. O que Davi faz? A Bíblia diz que Davi se animou no Senhor. Amém. Davi se animou no Senhor. Davi chama Abiatar, que era sacerdote, trazendo a escola sacerdotal, e ele consulta a Deus, e Deus fala: vai, que o Senhor é contigo. E Davi vai com aqueles homens e vence um exército de 4 nações, se não me engano. Você tem que se animar no Senhor. Você tem que se animar no seu Deus. Vamos ficar em pé. O que Deus exige de nós? Confiança. O que Deus exige de nós? Determinação, para a gente poder correr atrás daquilo que é a sua vontade. Amém? Faça isso nesta noite. Glória a Deus. Eu preciso, você precisa ser um exemplo. Seja um exemplo lá no seu lar, na sua casa, na sua família, irmãos. Seja um exemplo no seu trabalho. Seja um exemplo através da sua fé e dedicação. Você vai conquistar, você vai chegar a lugares que você nem sequer imaginou. Amém? Porque nada contagia mais que o exemplo. Eu posso. Se Ele pode, eu também posso. Vamos falar com o Senhor.